Então fica... Boa tarde, gente. Bem-vindo aqui no Papo na Rede. Fica registrado por causa disso. Registrado. Estamos aqui no Cone União Online. Aliás, o portal do Cone União Online tem o Papo na Rede, que você vê toda quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Quando é possível, falo isso porque quando o João Alexandre pode, ele vem lá de Paulínia para cá e faz o meia hora, geralmente de quarta-feira. E deve estar acontecendo aí numa semana para frente o Rod Maier vem com o João Alexandre. Que legal. Que legal. Na quarta-feira, eu não sei qual agora, mas acho que é dia 11 de março. Que legal. Mas hoje é dia 26 de fevereiro. A gente está aqui, Marcos Custódio, nosso velho amigo. O Marcos Custódio foi, o Carlos Bragantino lembrou, ele foi o nosso correspondente do Papo na Rede, na Rio 2012. Isso, é verdade. Fez um papo muito Marcos bacana é nosso com a gente consultor. lá. Nosso consultor para Geral. Ele é interplanetário. E eu queria convidar você que está acompanhando ao vivo esse programa, que está sendo transmitido ao vivo, manda o seu e-mail, participa do papo que a gente vai ter aqui sobre água. A nossa água de cada dia. A água nossa de cada dia, né? Uma brincadeira, num certo sentido, com o pão nosso de cada dia, pensando inclusive na seriedade dessa questão da água, que não é nossa, né? E tão necessária quanto o pão, né? A água. Como nós temos quem nos vê e nos ouve fora, né, de São Paulo, né, da cidade, do estado, de repente lugares no Brasil que não estão vivendo aquilo que nós estamos vivendo aqui como paulistanos, né, como paulistas. Ou outros, né, vivem isso já há muitos anos. Como falávamos aqui, né? Alguns já vivem isso há milênios, há décadas, né, aí com essa questão da falta de água. Paulo questão Bragantino, obrigado pelo seu e-mail. Abraço. Paulo tá lá. Liga lá pro governador, ver se ele vê o papo sobre água. Aprende alguma coisa com o Marcos. O Wellington tá dizendo que tá tendo problema aqui, mas enfim, daqui a pouco vai tentando. Vai tentando aí, Wellington, mandou um e-mail. Vai tentando. Mas, Marcos, a gente queria conversar com você porque, assim, você durante muito tempo esteve envolvido diretamente com a Rocha, que é uma ONG cristã, que tem como tema principal da sua atividade a questão ambiental na perspectiva da fé cristã, né? E você é um camarada que tem estado ligado nessas questões relacionadas a meio ambiente e tudo mais. E como a gente já está falando, a cidade de São Paulo, estou falando que é aqui, onde você vive, você está hoje em Dayatuba, que é praticamente parte desse todo. Aliás, você estava falando que a Cantareira tem mais a ver com a região de Campinas, Campinas, de Campinas onde você está, do que com São Paulo. Para conversar e tentar entender um pouquinho, porque é evidente assim que a água, justamente por ser um elemento necessário para a vida humana, a gente compreende numa ótica do reino de que ela deveria ser possível e acessível a todo ser humano. Então, eu acho que quando a gente fala da água, a gente fala da questão hoje de São Paulo, mas é interessante pensar em termos da água de uma forma um pouco mais global, um pouco mais humana, né, no sentido de que tem a ver com as pessoas. Mas, enfim, estamos aqui em 2015. Tempos atrás eu achei um artigo que saiu na Folha de São Paulo. Em 1977, era o então, não lembro agora o nome, mas era o secretário de Estado de Meio Ambiente, dizendo que no início do século XXI, nos primeiros anos do século XXI, nós teríamos um problema sério de água na região metropolitana de São Paulo. Bom, o que eu estou querendo dizer assim, avisos foram dados por gente técnica, gente da área. A questão é por que nós não ouvimos esses avisos e chegamos aonde nós chegamos. Quais eram esses avisos? Quais eram esses sinais? E, de fato, por quê? Eu sei que são vários fatores, Marcos, mas assim, num resumo, por que hoje a gente vive essa situação? Uma cidade em que tem região metropolitana e próxima, mais de 20 milhões de habitantes, vivendo uma situação em que, olha, provavelmente no futuro a gente vai ter que fazer um racionamento mais duro do que o que a gente está fazendo hoje. Porque de certa maneira existe. Você tem bairros em São Paulo que não tem água, ficam alguns dias sem água. Existem nomes bonitos para isso. Exatamente. Racionamento. Exato. Por que a gente tem, no seu olhar, assim, por que chegamos estudado isso? Por que chegamos nisso? Por que a água chegou, quando você olha as fotos?
Antes de tudo, Fernando e Brega, assim, estar com vocês é uma alegria, estar entre amigos. O primeiro programa que eu fiz aqui com vocês, acho que tem uns 5, 6 anos. E para mim, assim, é sempre um motivo de muita alegria, porque assim, a gente faz o programa, mas a verdade é que a gente está falando de coisas da nossa amizade e falando de coisas do reino. Fernando, a questão da crise hídrica em São Paulo, de uma forma assim, bem objetiva, né? Nós não temos uma crise, assim, não existe uma falta de água em São Paulo. Existe um problema de gestão da água que está em volta da cidade de São Paulo ou da região metropolitana. Ou embaixo dela. Enfim, nós não temos uma crise de água. Nós temos uma crise de gestão da água. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter assim, em mente. Né? Por quê? Nós temos, o maior rio do estado de São Paulo passa aqui pertinho, que é o Rio Tietê. E tem água lá. Mas a água não dá para beber. Então é o seguinte. Aí a pergunta é, por que aquela água está suja? Por que a gente, 2015, por que a gente ainda não despoluiu o Rio Tietê? E já foi gasto, o BID já mandou na faixa de 6 bilhões de dólares para fazer a despoluição no Rio Tietê. A ETE. Além do Rio Tietê, tem alguma coisa que não cheira bem nesse negócio. Não, só para vocês terem ideia, assim, a questão da gestão hídrica. Esse é o primeiro ponto. A questão da gestão do recurso chamado água. Esse é um problema que nós temos. Um exemplo assim, o município de Guarulhos, 1.200.000 habitantes, joga todo o esgoto dele na cidade, no Rio Tietê. Tem uma estação de tratamento que eu não sei se ela está pronta ainda, né, mas está em construção já há alguns anos. Mas até dias atrás a cidade estava jogando todo o esgoto de 1 milhão de pessoas no Rio Tietê. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de falta de água, não falta água. Então, precisamos sempre pensar nisso. Nós não temos um problema de falta de água. Nós temos um problema de clima. O clima está mudando, e a gente não vai discutir mudanças climáticas aqui, mas é importante a gente guardar a ideia que o clima está mudando para os extremos. Lembre-se, há 3 anos atrás a gente teve uma crise de chuva, né? A gente teve assim cheia, né? Cheia, choveu, assim, bateu todas as médias. Superávit hídrico. Que a gente foi consumir naquela água daquele período de 2008 e 2009, gastamos até semana passada, até o começo desse mês de fevereiro, a gente estava gastando a água de 2009, né? Que acumulou bastante. Aqueles volumes mortos, né? Então, olha assim, extremos climáticos, muita chuva. Naquela época tivemos que abrir as comportas das represas. Isso, né? que a gente quase afogou o Francisco Morato. Franco Franco da Rocha. E hoje nós temos um outro pico climático, que é uma seca, né, uma estiagem muito grande. Então, assim, o clima está deixando de ser assim, muito amigável com a gente. Lembre-se, mês de janeiro a gente teve metade da média histórica. Fevereiro, estamos terminando o mês, a gente teve 50% a mais da média histórica, de um mês para o outro, gente. Então, assim, nós estamos mudando rapidamente. A outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer, Fernando, na sua fala, é a questão de como nós nos relacionamos com a água, a cultura do uso da água. Ok? Então, assim, que essa é uma outra pergunta, né? Quando eu tomo um banho de meia hora, né, eu não tenho a ideia de como que aquela água foi parar no meu chuveiro. Porque eu não tenho a cultura de pensar nesse requisito. Porque eu tenho a ideia que se eu abrir a torneira, sempre vai haver água. E nós precisamos mudar essa cultura. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer como sociedade. E a terceira, assim, um outro ponto que você colocou, como os avisos aconteceram, muitos especialistas começaram a ver o crescimento populacional e o crescimento da sociedade, da economia. Enquanto uma economia cresce, um país cresce, a economia cresce, há um consumo maior de água. Então quem criou agora, não só o sistema Guarapiranga, né, que é um pouco mais antigo, mas o Cantareira, 30 anos atrás, já previa que mais ou menos nessa época teria que ter um novo sistema de gestão de água. Ele se esgotaria. Estava dentro do... Especialistas, sim. E os especialistas fazem uns 15 anos que estão batendo nessa agenda. Nós precisamos trabalhar a questão dos gestão recursos. E planejamento. Exatamente. Nós temos que fazer isso. O que aconteceu? Durante os últimos 30 anos, né, nós vivemos com o projeto do Cantareira. Investimos muito pouco na gestão hídrica do estado de São Paulo. E aí a gente tem, né, eu estava conversando com você, Brega,
Pense, o Cantareira, por exemplo, é um sistema que abastece a região metropolitana e abastece também a região de Campinas. Campinas e região, né? Então imagine, assim, é um sistema que ele abastece por volta de 10 milhões de pessoas. E lembra aquela questão, assim, há alguns anos atrás, quando eu estava dando palestra, aí eu encerro essa primeira fala, a gente dizia que ia começar a haver a guerra pelo uso da água, né? Lembra que algumas semanas atrás o governador do Rio de Janeiro e o governador de São Paulo estavam brigando. Isso nós estamos falando de um país onde há água. E daqui a pouco os caminhões-pipa que andam pela cidade vão ser escoltados por serviço de segurança. Não sei se você ouviu a história de Itu. Itu, isso aconteceu. Isso aconteceu. Sim, os caminhões que eles estão vivendo uma crise brava. Talvez uma falta das de mais críticas. Né? Eles ficaram um ano praticamente sem água em alguns bairros. Sim, eu lembro. A prefeitura teve que colocar caixas d'água de 20 a 40 mil litros em praça pública. As pessoas tinham que ir com a carriola encher os seus baldes e os seus recipientes para levar para casa. E assim, a falta d'água ela é muito democrática. Ela pega rico e pega pobre. Ela pega todo mundo. Ela não discrimina. Não discrimina. Se bem, assim, é que os ricos, eles têm alternativas. Eles buscam alternativas mais facilmente. Exatamente. Mas assim, ela nesse ponto ela pega todo mundo. Secou. E outra coisa, Fernando, por exemplo, a questão da gestão hídrica no mundo, ela é real, por quê? Praticamente 1/3 da população do mundo vive em locais de estresse hídrico, que é pessoas que têm menos de 100 litros de água diárias por dia. O que significa isso? É o mínimo que a ONU diz que a pessoa precisa de água para sobreviver. 100 litros de água por dia. Se ela não tiver 100 litros de água por dia, ela começa a ter o desgaste de viver em regime de seca, que aí vai gerar doença, morte e mais uma série de coisas da falta da água. Isso, 2 bilhões de pessoas vivem sobre isso. E mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo hoje vive sem ter água próximo da onde ela mora. Ou ela precisa que alguém traga a água, ou ela precisa ir buscar. Por volta de 1 a 5 quilômetros. Então, assim, o estresse hídrico no mundo hoje é real. Então, quase metade da população mundial. Exato. O Brasil é um país diferenciado, mas nós estamos descobrindo que o preço da urbanidade. Viver em grandes centros faz os recursos, né, ligados à água serem cada vez mais caros e difíceis. Né? E não esquecendo o quê? Falando de gestão, né? Estamos falando bastante de gestão. Deixa eu ler uns e-mails que chegaram. Tá. Tem já vou juntar todos aqui. O Gabriel Cristos de São Paulo, ele faz uma colocação aqui que às vezes não sei se é parte daquilo que a gente lê das teorias de conspiração, não, mas eu já li sobre isso. A gente até conversou um pouquinho no almoço. Muitos dizem que essa questão da água não passa de uma falácia para favorecimento ilícito de uma grande empresa de alimentos mundial, com apoio total governamental para futuras partilhas lucrativas. Sendo assim, há muita água, ainda existe muita água e um certo exagero nessa questão. Procede tal informação ou não? Essa é uma coisa. O Paulo Bragantini, porque aí você falou do banho, aí eu queria retomar e aproveitar que o Paulo está colocando isso, que ele levanta a questão seguinte: a maneira como hoje está sendo tratada por parte do poder público, a questão da água economiza o seu banho, cuidado com a sua barba, não vai raspar pelo debaixo do chuveiro e tal, quer dizer, como se o grande vilão da crise fosse o uso doméstico da água. O banho, lavar sua louça, lavar sua roupa, que é evidente, a gente tem que ter, é isso que você falou, eu abro a minha torneira e é muito legal você abrir a torneira e ter água aqui, mas eu preciso entender da parede para frente, o cano, que tem todo um processo para que essa água chegue potável aqui. Mas de qualquer maneira, isso aí foi, acho que a gente leu em vários lugares, saiu aí por aí informações. Menos de 10%. Menos de 10%, dando um número assim até generoso. Né? De que o consumo doméstico ele representa pouco nessa fatia no todo do consumo de água. Que é o que o Paulo está falando, essa questão das indústrias, das empresas, a questão do reuso da água, agricultura. E nessa questão da gestão pública, isso é mais ou menos comum, terceirizar para alguém responsabilidades que eles negligenciaram. Coloca alguém para procurar, coloca alguém para colocar a culpa, né? Exatamente. Sobre isso, assim, a questão da teoria da conspiração, assim, essa é a teoria da conspiração. A questão da crise hídrica não é novidade. O que nós estamos vendo agora é só o pico da crise. Ela botou a cara para fora. Né? Não, nós temos a crise, ela é real. Se você sair pelo estado de São Paulo, e não só pelo estado de São Paulo, mas se você sair pela região sudeste,
tanto de carro quanto de avião, você vai ver que nossos reservatórios estão, sim. Eu fiquei assustado quando eu fui aqui para a praia no final do começo do ano, a região do Parnaíba, né? Indo para Caraguá, enfim. Ali é um absurdo, aquilo virou um córrego. Um córrego, exato. O que eram mananciais ali. Fiquei assustado com aquilo. Bem, eu acho que essa questão que é o Gabriel que falou, é né? Gabriel. Isso. Cristo. Eu falei Gente Graviel, boa. desculpa. Não, é Gabriel. Eu acho que talvez o que ele está colocando que é o seguinte: existe um mundo corporativo sim, claro, que tem uma alma predadora. Exato. E que no meio de uma crise, o cara, independente da crise, com crise ou não, o cara vai pensar assim, como que eu vou poder, ou quais são formas de eu maximizar lucro e reduzir custo. Exato. Né? Como que a Sabesp fez isso no estado de São Paulo? Na cidade de São Paulo? Por exemplo, como que você maximiza lucro? Você distribui água para maior número de pessoas e faz acordo com os grandes consumidores. Como que você minimiza, né, os custos? Você não faz manutenção na rede. Manutenção de rede. Hoje, assim, para cada 2 litros que a cidade de São Paulo capta na Guarapiranga, ou no sistema, né, de uma forma geral, quase 1 litro se perde, cara. Ou por vazamento, ou pelos gatos que são feitos, ou etc. Então, assim, qual a empresa no mundo, Fernando, que consegue viver com 50% de eficiência? O governo. Só o governo, cara. Se fosse qualquer outra empresa... Os governos fazem isso. Se fosse qualquer outra empresa séria, assim, pensando em... Tinha quebrado. Tinha quebrado. Você não pode perder 50% do teu serviço ou do teu produto. Então, assim, nós temos um problema hoje seríssimo de gestão. Isso aí... Não, assim, quando o governo joga para nós... E de transparência. Exato. Sim, o governo em nenhum momento... Especialmente no nosso caso aqui, de transparência, sempre foi uma irresponsabilidade. E continua, coisas, né? Que continua, inclusive. Que continua. Né? Nosso governador com letras grandes, como ele fala, com letras grandes, né? Terceirizando, né? E não se responsabilizando, exato, já que ele é do partido que está há 24 anos governando o nosso estado. Então, essa questão da gestão que você claro, é diretamente ligada a ele. A crise que nós estamos passando, né, e o potencial dela piorar ainda esse ano, porque ela pode piorar muito esse ano ainda, a gente pode entrar num ressaneamento, porque hoje nós estamos num racionamento branco, né, que a gente reduziu pressão, que gente, isso é uma palavra bonita para racionamento. Reduzir pressão, tá? Assim, é uma palavra bonita. Em muitos países do mundo, o pessoal usa a redução de pressão. Mas não a ponto, por exemplo, de você reduzir para uma parte da cidade ficar sem água. Não chegar água lá, né? Não, você reduz. Que é uma forma inteligente de você gerir para você não diminuir a perda. Sim. Mas isso quando, como diz, né, em países em que os encanamentos, né, são otimizados, né, não se perde gotas de água, né, ou litros de água, como a gente perde mais aqui. Mais uma pergunta aqui. Por favor. Wellington, lá de Ouro Branco, Minas Gerais. Olha só. Boa tarde. Bem-vindo. A questão é a seguinte: se a falta de água tem a ver com o aumento da iniquidade na Terra? Estava pensando na parte aí bíblica. Olha, então eu vou... Você pode casar com o tema da urbanidade, né? Sim. Que é, de fato, assim, primeiro que não é o plano piloto, né? Deus pensou num jardim e não na cidade, né? Então a cidade... Esse aglomerado louco de gente. A cidade tem um quê de iniquidade, de injustiça, de exagero. Não, eu acho que isso que a gente está falando, por exemplo, de uma falta de gestão, de uma omissão de informação, de um privilegiamento de determinados setores da sociedade. Porque eu concordo com você, Marcos, assim, a seca ela é democrática, mas de alguma maneira, tem um amigo que fala o seguinte, cara, tem bairros em São Paulo que não vai faltar água, cara. Com certeza. Não vai faltar. Não pode. Entendeu? Outros já estão faltando. Então, eu acho que essas coisas... E outra, se a gente for pensar, por exemplo, na questão disso que o Paulo fala, a gente pensa muito no uso doméstico. Mas a indústria, o agribusiness, o que move muitas geral, vezes essas coisas, que tem a ver com desperdício, tem a ver com esse capitalismo selvagem, maluco, que ele depreda o meio ambiente, né?
Isso tem a ver com iniquidade. Sim. Você imaginou Né? quanto os shoppings de São Paulo gastam de água? Sim. E, e a maioria deles tem acordos. E alguns são beneficiados com acordos aqueles acordos generosos. de que se Generosos. você consumir Generosos. menos, vai pagar mais. Exatamente. Acordos generosos com a Sabesp. Exatamente. Né? A Sabesp é obrigada, pelo contrato, a fornecer, independente se tem água ou não, fornecer água para os caras, para os shoppings. E só para voltar na questão e você completa, assim, eu concordo com o Wellington. Tem um quê de iniquidade, sim. Né? Por quê? E aí entra uma questão que nós até estávamos conversando e você pode até esticar um pouco mais, que é qual é a responsabilidade que nós, que nos autoproclamamos seguidores de Jesus de Nazaré, no mundo e particularmente aqui numa cidade como a nossa, quer dizer, quais são as nossas responsabilidades no que diz respeito à injustiça, né, a iniquidade e o jeito iníquo que a gestão pública acontece, quer dizer, de que modo que nós poderíamos interferir nisso, né? De que modo que a gente não faria comportas, né, e barreiras, né, para que a injustiça não vazasse para a vida dos que normalmente são os mais atingidos, né, nessas questões, que são os pobres. São mais pobres, são os pobres. Onde é que está os grandes problemas hoje de falta de água? Nas regiões mais pobres da cidade de São Paulo. Sempre assim. Não é? Onde fecha a torneira, isso em todo lugar do mundo, mas fecha a torneira nas regiões mais pobres. E tem uma coisa que a gente está falando no almoço, a gente até deu alguns exemplos que acontecem de forma mais nítida, por exemplo, no Oriente Médio, que é a questão assim, por exemplo, a água em situações de conflito, em situações de crise, é uma questão estratégica, Exato. quase estratégica militar em países de crise. Quem tem o poder da água controla o já inimigo. tem uma boa parte tem assim, uma vantagem sobre esse conflito. Exatamente. Se a gente for pensar hoje em termos de Brasil, e aqui a gente está falando agora da nossa região, a gente vive essa crise, quer dizer, a grande questão é quem que controla a água e quem é que controla esse controlador da água. Fernando, eu vou começar de trás para frente. Vou começar respondendo isso para depois chegar na questão da iniquidade. Vai lá. Nós, como sociedade brasileira, que estamos evoluindo na democracia brasileira, nós precisamos controlar o Estado. Nós precisamos começar a ter essa mente. Quem controla o Estado é a sociedade civil. Por exemplo, o que a Sabesp fez conosco nos últimos meses do ano passado e no começo desse ano foi, do ponto de vista democrático, uma barbaridade. Nos esconder informação, distorcer informação e só nos avisaram quando a coisa já estava assim, próximo do desastre. Então nós precisamos criar assim, mecanismos que não tem que ser de Estado, mas da sociedade civil para acompanhar o uso da água. Porque se faltar água, cara, vai ser crise para todo mundo. Então, assim, quem controla? A sociedade. Nós fazemos isso como sociedade? Não. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos pensar como sociedade civil. Nós precisamos nos organizar para exigir do governo que ele tenha transparência, com um item necessário como esse. Que foi o que faltou nesses últimos nem mesmo, nesse último ano. O governo não foi transparente. O governo escondeu informações. Sobre a questão da iniquidade, eu gosto muito daquele texto em Gênesis, que diz que Deus colocou um homem no jardim para que o homem fosse mordomo, administrador do jardim. Então, quando a gente percebe que a gente está fazendo mau uso dos recursos que foram nos dados, cara, é consequência direta do nosso pecado. Né? Porque assim, a gente está administrando mal, a gente não cria uma cultura de mordomia, e do ponto de vista, Braga, cristão, nós como... Aí pensando na cristandade, nem como na cristandade, sim, nós precisamos começar assim. Qual é o estilo de vida que respeite os limites do planeta? Porque assim, nós não vivemos sozinhos. Eu sempre falo pro pessoal, você acredita que você consegue viver... A humanidade, ela é tão egoísta que ela acha que ela consegue viver sem ar, sem comida, porque ela acha que comida ela encontra no supermercado. Ela acha que abrindo a torneira sai água. Né? E ela acha que saindo daqui ela tem ar para respirar. Então, assim, dá vontade de comprar uma passagem para a Lua, mandar o cara para a Lua, ver se ele consegue viver na Lua. Porque não tem ar, não tem comida e não tem água. Então, o aspecto da mordomia, do chamado de mordomia da criação, para nós, ele é real. E hoje nós somos negligentes. Isso não há
não há... Nós somos iníquos em relação Exato, à criação, né? exato. Eu acho que essa é a questão. Aí nós somos iníquos. A espécie humana, ela tem características que são tão distintas, e uma delas potencializa essa questão da iniquidade na questão do meio ambiente. Né? Hoje, por isso, desculpa, eu estou pensando assim, a gente acabou fazendo essa brincadeira com o tema. Quando a gente fala assim, a água nossa de cada dia, a gente perdeu, Marcos, eu acho que a dimensão, porque quando e o Carlos falou do jardim, né? Nós perdemos essa noção de sermos cuidadores e cultivadores de um jardim que é para todos. E nesse jardim, inclusive, aliás, havia 4 rios nesse jardim na narrativa do Éden, exatamente, né? Lá de Gênesis, ou seja, a água estava presente lá. Então, cuida disso que está aqui, inclusive da água que está aqui, para que todos a tenham, como o pão, que não é meu. Então, assim, a água é minha. Às vezes o que me preocupa vendo os caminhões-pipa passando aqui pelo bairro onde a gente mora, e aqui eu tenho visto demais, cara, caminhão-pipa, né? Eu fico pensando assim, cara, não, mas... Ou então nos lavadores de automóvel que tem por aqui, aí os caras põem uma placa grande assim, nós não usamos água da Sabesp. Falei, pô, mas é água, cara. Continua sendo água. Entendeu? Então percebe, não, mas nós compramos essa água, mas então nós temos um direito de usar para lavar meu carro, enfim, do jeito que eu quiser. Pô, mas é água. Percebe? Assim, porque eu acho que essa visão assim, é meu mundinho, eu consigo bancar ele, eu consigo funcionar ele. Mas é isso que você falou, da relação com a água, né? Qual é a nossa relação com a água? E com a criação. Do ponto de vista bíblico, assim, esse é um dos grandes pecados da nossa civilização. Aí nós somos iníquos, Fernando. Como poucas vezes na história da humanidade nós fomos. Como poucas vezes. A gente teve alguns pontos assim de iniquidade grande, como a colonização da América, mas esse é um dos pontos de grande iniquidade nosso, da humanidade, porque nós não sabemos lidar com a água. Assim, a gente não tem compromisso com a água. Ah, mas como que a gente vai ter compromisso com a água? Cara, se não tiver água, todo mundo vai morrer. Não tem, assim, nós não vamos vai morrer. Se não tiver água, assim, pense, se a gente tiver uma crise hídrica severa na cidade de São Paulo, vai haver um esvaziamento da cidade. Não vai ter mais trabalho. Sim, você imagina, se a gente tiver racionamento 4, como o governo está fazendo os balões de ensaio, né? Porque o governo quer ver a reverberação, né? Soltou 4 dias sem, 2 dias com. No primeiro 5 sem, 2 com. Depois 4, são os testes. Isso. Mas tudo bem, vamos lá. O mais comum agora é 4 sem, 2 com. Fernando, uma cidade como São Paulo, que é uma metrópole do mundo, não suporta. Simplesmente ela vai passar um processo de desgaste e a gente vai ver a cidade começar a se esvaziar. Nós vamos começar a entrar numa crise de sobrevivência do centro urbano. Isso não tem precedente. Com um acréscimo, certamente, da violência, né? Porque isso vai estimular os piores demônios, né, que guardamos dentro de todos nós, na verdade. Exato. Alguns que estão domados por conta da água, né, que ameniza um pouco, mas tira isso para você ver os demônios que estão dentro da água. Sim, pensa assim, você usou, Braga, talvez é uma expressão assim, que a gente não pode, hoje a gente não pode ter medo. Né, porque a pessoa pensa, nós estamos fazendo terrorismo. Não, assim, é demônio. Falta de água, meu amigo, nós estamos falando assim, a gente indo pra rua, quebrando tudo. É o pior do ser humano vindo à tona. É um jeito. Junta isso, por exemplo, com potência. Lembra que nós estamos passando uma crise, uma estiagem, e que os reservatórios de energia elétrica também estão baixos. Então nós podemos ter uma crise energética e um racionamento. Hoje a discussão sobre um racionamento energético é real. E uma está ligada à outra diretamente, né? Agora, Marcos, a gente tem aí 10 minutos para encerrar nosso programa. Você sabia que a gente fez uma redução drástica aqui, né? Para economizar água. Fazer o papo na rede, a gente bebe água o tempo todo quando ele faz. Então, para reduzir a água, não, a gente fez uma redução até para ficar mais fácil depois, para quem via depois, não se estender. Quais são caminhos de esperança quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de gestão de água, a maneira como a gente se relaciona com a água? E uma coisa que eu queria que você falasse que é o seguinte: a gente ainda continua pensando no contexto da comunidade cristã, a não tendo uma boa teologia da criação. A igreja, os discípulos de Jesus, eles perderam de vista
Essa mordomia da criação. Essa questão, né, da criação. Sim, e o fato de que o Cristo que veio morrer, ressuscitar para redimir, foi para redimir a criação. Sim. Romanos 8 tem uma Isso. linguagem de Paulo Guios que eu acho linda, que é a natureza, a criação anseia ainda por uma ação, uma intervenção de Deus a partir da morte e ressurreição de Cristo. Mas a igreja ainda muito diluída. Na aliás, verdade, ela contribui com essa fatura altíssima que tem a ver que com nós isso que você falou. contraímos contra o planeta. Qual o estilo de vida que eu, como discípulo de Jesus, tenho? Qual é o impacto que o meu estilo de vida gera ou causa no meio ambiente? Que é essa coisa, comida, eu vou ali no mercado e compro, vem um saco embalado. Não, cara, tem alguém que está produzindo, a que custo produz isso, de que forma produz E isso. se não tiver água lá, não produz coisa. Exato. Exato. Vê o quanto que os alimentos aumentaram por causa da crise, né? Da estiagem. Fernando, pensando assim, a esperança é uma palavra que em tempos como os nossos, né? Ela, ao mesmo tempo que ela tem um poder de gerar uma ação, né, de construção futura, ela tem que nos guiar, né, para que a gente não caia na tentação de dizer o seguinte: é o fim. Então, eu acredito que uma parte do que nós vamos encontrar, a engenhosidade humana, ela é fantástica. Sim. Então, e muitas das soluções elas já existem. Eu creio que uma das formas da gente ter esperança é a gente conduzir o processo, como nós estamos fazendo atualmente, de forma a encontrar alternativas no micro. Sim, economizar no micro, mas ao mesmo tempo a gente se unir para começar a cobrar o gestor do recurso, que é o governo. Então, a gente no micro fazer as nossas pequenas ações, começar a avaliar. Nós precisamos. O nosso estilo de vida cristão é um estilo de vida cristão ligado muito ao estilo de vida da teologia da prosperidade. Mesmo aqueles que não estão em igrejas que pregam isso, mas vivem, né, muito próximo disso. E a ideia de um estilo de vida simples, entenda, estilo de vida simples é diferente de estilo que é fazer o conforto e o sobejar são sedutores. Né? Exato. Então, assim, nós precisamos ser mordomos. E ser mordomos é saber assim, eu tenho que viver eu preciso viver mais com menos. Nós precisamos essa lógica tem que entrar na cabeça do povo. O evangelho não é acúmulo, é partilha. Exato. Nós precisamos. Esse talvez seja um dos grandes pecados da nossa geração. Que é, nós somos uma geração de cristãos que acumulou. E pense, não é questão de acumular, porque nós temos cristãos que são bons em fazer negócios, que ganham. Mas o estilo de vida que eu tenho tem que ser um estilo de vida que reflete aquilo que eu acredito. E hoje a gente não tem isso. Hoje nós não temos isso de uma forma assim estruturada, nem teologicamente e nem culturalmente. Então esse é um desafio, a gente construir isso em esferas micro. Não adianta a gente falar, vamos conseguir fazer um evento com 10 mil pessoas. Esquece, isso não funciona nem aqui em lugar nenhum do mundo. A ideia é empoderar pequenas coisas e entender que isso vai demorar, sei lá, 10, 15, 20 anos. Nós temos isso, esse tempo? Não sei. Mas a gente também não tem muitas outras alternativas. E do ponto de vista da sociedade, Fernando, a gente precisa se organizar mais, ser mais assertivos na construção de formas de cobrar o poder público. Como isso? Associação de bairro, juntando o nosso condomínio, juntando a nossa igreja, nós precisamos empoderar mais e criar mais cobrança em cima do poder público, que é o gestor, atualmente, dos recursos hídricos. Né? Muito bom. Muito bem. O Paulo Bregantin mandou aqui um e-mail dizendo assim, eu vou traduzir, vou colocar outra palavra, porque ele diz assim, lascou. Ele colocou um palavrão. Lascou, é o fim do mundo. Fernando, assim, nós estamos vivendo um momento... são daqueles momentos agudos da humanidade, ou da civilização. Não sou eu que estou dizendo isso, tem muitos autores que dizem que nós estamos num momento de transição intensa da humanidade. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa, Fernando, assim... E pense então nós precisamos quebrar o paradigma da segurança. O Frei Beto, que esteve aqui uma vez conosco, ele diz que a gente não está mais em época ou mudança de épocas, né? Não, época de mudança.
Nós passamos da época de mudança. Agora nós Era de estamos mudança. de Mudança época. de era. Exato. É. E aí o que você disse, o que vem, Não. né, que foi a nossa conversa vindo para cá, do tipo assim, que mundo nós teremos daqui a 20, 30, 40 anos? Que vai ser complexo. Eu tô falando, eu tenho um filho de 10 anos, né? É. De 11 anos, eu tô brincando assim com ele. Eu falo assim, filho, você vai dirigir carro elétrico. Quando você chegar na sua fase adulta, quando você tiver com a minha idade, você fala, meu Deus, meu pai dirigiu o carro. Não, você brincava de carro elétrico, era o Autorama. Né? Brincava de. Era o máximo de carro elétrico que tinha, era o Autorama. O sonho de consumo dele já é um carro elétrico. Porque não dá mais para usar combustível. Então, assim, a geração dele já está crescendo assim. O mundo vai ser outro. Uhum. Então, essa transição ela vai ser dura, Fernando. E brega para nós, né, que vivemos nesses dois mundos. Especialmente, né? É isso aí. Muito bem, Marcos Custódio, sempre bom falar com você aqui. Eu acho que essa questão da água ela é importante demais. E a gente quis conversar com você sobre isso e valeu. Acho que algumas coisas que a gente levantou dá para pensar. Diria para os que estão nos vendo e ouvindo que o Marcos Custódio está no Facebook e ele é um desses caras para se seguir. Vale a pena. Se é que essa palavra seguir é bem utilizada, nesse ambiente. Nesse contexto. Mas o Marcos é um desses. Né? É um desses que, especialmente nessa questão da sustentabilidade e de um outro jeito de ser humano e fazer o mundo acontecer, né? Marcos tem muita informação e sempre enriquece a gente quando vem para cá. Que bom. Isso daí. Muito Pessoal bom. que mandou e-mail, obrigado pela sua participação, muito legal as questões aí que foram colocadas. Uhum. Daqui a algumas horas esse programa já vai estar disponível na internet. Uhum. E ajude a espalhar se você achou que o conteúdo é legal. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, aqui estaremos. Uhum. Marcos, obrigado por você ter vindo de Dayatuba até aqui para bater esse papo com a gente. Estou à disposição quando vocês... Saindo daqui vão tomar mais um café e um copo d'água. Com certeza. Precisando, nós estamos aí à disposição. Tem muita coisa aí para falar. Legal. Daniel Choi, obrigado pelo seu serviço, pela sua mordomia com o seu tempo, seu equipamento, seu saber tecnológico. Amém. Para colocar os papos na redes no ar. É isso aí. Isso aí. Valeu, Até mais, gente. Até breve. Tchau.